Aqui de volta para a gente repercutir esse assunto. Bel, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz esse discurso aí da confiança. Diz, olha, a gente não vai mexer em nenhum mérito da proposta da reforma tributária, não vai ter mudança que altere ali o teor central, né, da proposta. Agora, a gente estava falando na questão do PIX sobre a credibilidade do governo federal. E o problema é que isso está vindo depois de uma semana em que muita gente, principalmente alguns governadores, estão ali de nariz muito torcido contra o governo federal por conta de outro veto que se aplica ao projeto da renegociação das dívidas dos estados. Então, o governo federal não está com muito crédito para garantir que não vai ter nenhum veto aí que crie problema, que crie repercussão negativa. Como que está a expectativa aí em Brasília para isso? Bem-vinda de volta. Oi, Clarissa. Bom dia novamente para quem está chegando, especialmente agora aqui no Novo Dia. Hoje é dia 16, foi até olhar porque esse ano está passando rápido. Olha, em 16 dias, quantas crises o governo já coleciona? E a maior parte delas vai parar justamente nas questões que envolvem a equipe econômica. De fato, quando a gente olha para o projeto de lei da dívida dos estados que foi sancionado pelo presidente Lula nesta semana, os governadores reagiram muito, disseram que o projeto não veio na medida, que vai significar mais impacto ali. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por exemplo, falou para a gente aqui um impacto de 5 bilhões de reais e por aí vai. Então, se não for vetado o ponto mais sensível que não agradou os governadores, eles não vão aderir ao programa. Isso é um revés para o governo com toda a certeza, né? E foi muita articulação, principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a respeito dessa tramitação. Ele que foi, né, o autor dessa proposta e atuou ali fortemente. Agora, olhando para a reforma tributária, Clarissa, essa é uma pauta que o Congresso se apoderou muito dela. Então, divide ali responsabilidades com o governo federal. E qual que é a expectativa do Congresso em relação a esses vetos? De que sejam mínimos, de que sejam vetos ali que tratem de questões técnicas, como o próprio ministro Fernando Haddad já sinalizou, mas para trazer ali algumas soluções de pontos que passaram despercebidos. E qual que é o olhar sobre isso? É o olhar de que temos que trabalhar ainda aqui nesse momento de sancionar e vetar em pontos que podem evitar lá na frente a judicialização da reforma. Então são pontos para trazer, de certa forma, mais segurança jurídica, para esclarecer questões interpretativas. É essa a expectativa que o Congresso Nacional tem em relação a essa sanção com vetos já avisados previamente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa cerimônia vai ser lá no Palácio do Planalto, uma cerimônia que o governo quer botar sua digital também, afinal de contas, foram décadas de discussão de uma reforma tributária e agora ela saiu. Sempre importante dizer que o próprio governo, o próprio Congresso reconhece. É a reforma ideal? Não é a reforma ideal. Mas era a reforma que era possível de ser aprovada e esse debate foi muito custoso, para falar o bom mineirês aqui no Novo Dia, para o Congresso Nacional, para os relatores principalmente dessas propostas, porque tiveram que trabalhar na minúcia da minúcia e tiveram que se reunir com muita gente de diferentes setores, porque uma hora que você agradava um setor, vinha outro setor e chiava. O lobby foi muito forte na tramitação da reforma tributária. Teve setor que ainda assim não saiu contemplado, ficou muito incomodado, por exemplo, com a inserção, para a gente dar um exemplo claro, dos refrigerantes ali no imposto do pecado. Isso incomodou demais. Esse setor tentou ali até finalmente, os 45 do segundo tempo, trazer alguma mudança quando o texto voltou para a Câmara. Não conseguiu. Então, de fato, foi um assunto muito difícil de ser enfrentado, mas temos uma reforma e agora a gente vai entrar no período de implementação, aquela fase de testes a partir ali de 2026, 2027, para que tudo entre em vigor a partir de 2033, nesse novo modelo que todo mundo espera que seja um modelo de fato simplificado, né? Que facilite ali a vida do empresariado brasileiro e a vida da população, porque a reforma tributária atinge tudo que a gente consome. E vem aí, né, a próxima fase dessa reforma, que é a reforma sobre a renda. Já tivemos uma comunicação ali de partida que começou falha,
porque o governo, ao anunciar o pacote de corte de gastos, para dar uma acalmada no cenário, principalmente com o mercado, que estava ali reclamando de responsabilidade fiscal, mas para não pesar tanto do ponto de vista populacional, de ter ali muito apelo populacional, fez a comunicação conjunta do pacote de corte de gastos no apagar das luzes de 2024, que conseguiu ser aprovado, com a reforma da renda. E aí isso gerou mais ruído. Então esse projeto também está sendo terminado ali no Ministério da Fazenda. Eles estão aparando as arestas para que possam encaminhar essa discussão para o Congresso Nacional, e essa vai ser uma das discussões mais fortes que a gente vai ter, que vai render bastante assunto aqui para a gente ao longo dos próximos meses, Clarissa, porque mexe ali com a questão da renda, mexe com as faixas de isenção, tem muito detalhe ali e mexe com questões que podem representar também pontos de atenção em relação à popularidade do presidente Lula, que está tentando inaugurar uma nova fase do governo. São desafios colocados para frente. E só antes de eu te entregar, quando a gente fala da reforma do consumo propriamente dito, tem um ponto que precisa ser resolvido também ainda no Congresso Nacional, que é aquele projeto de lei que cria o comitê gestor. Esse projeto eles tentaram alavancar no ano passado, não conseguiram terminar a tramitação, ficou essa tarefa para 2025. Agora, Isabel, você sabe que você fala na reforma possível, né? Eu ouvi essa frase tantas vezes, porque eu era repórter de economia no começo da minha carreira. E eu cobri reforma tributária, foi uma das minhas principais missões, assim, grandes coberturas era a reforma tributária na época em que ela foi discutida lá atrás. E uma coisa que eu percebo que a gente tem hoje, e a gente está assistindo a um pouco disso neste evento desta tarde, para divulgar aí a assinatura dessa lei, que é os agentes políticos tentando tomar o crédito pela reforma. Então, a gente sabe que o Congresso Nacional quer tratar isso como uma conquista do Congresso, o Executivo quer tratar como uma conquista do Executivo e assim por diante. Como fica essa briga de egos por aí? O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi um dos protagonistas com toda certeza. Disputa ali o protagonismo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Foram os principais atores políticos. Houve, né, um compromisso de se terminar de votar essa parte mais complexa da reforma ali, sobretudo por conta da gestão de Arthur Lira, que estava nos finalmente. Ele volta esse ano a sentar na cadeira de presidente da Câmara, mas só para tocar a eleição da mesa diretora ali no sábado, 1º de fevereiro. Então, de fato, houve ali uma apropriação também do Congresso Nacional a respeito dessas discussões, até porque, Clarissa, não necessariamente foi daquelas pautas que dividem base e dividem oposição. A gente teve ali uma discussão ponto a ponto, né? Os parlamentares da oposição que eram mais sensíveis à influência de algum setor votavam às vezes de um jeito ou de outro, mas não necessariamente nessa oposição governo-oposição, né? Trazendo esse antagonismo que é tão conhecido de pautas ali do Congresso Nacional, porque o Congresso conseguiu se apropriar e ter protagonismo em relação a essas discussões. Afinal de contas, foram anos, foram décadas, para dizer melhor. Você pontuou muito bem de discussão a respeito desse assunto e nunca saiu uma reforma tributária, né? Então agora a gente de fato tem algo a entregar à população e tem ali uma vitória de certa forma que pode ter muito campo para ser precificada para o governo, para ser ali publicizada, acho que essa é a palavra mais adequada, em relação aos itens que vão para a cesta básica, né? Houve ali a inserção de muitos itens ainda na primeira passagem desse texto na Câmara dos Deputados. Esse é um ponto forte de apelo de popularidade para o presidente Lula, com toda a certeza, já que a gente está nesse momento de falar de marketing, de falar de comunicação, de falar de publicidade. Esse é um ponto, com certeza, que vai ser bastante tocado, porque houve ali muita discussão se a carne ia entrar ou não ia, né? Os leites e derivados, o queijo. A gente até trouxe, brincando aqui ao longo dos últimos meses, tentando trazer uma apuração mais bem-humorada aqui também, que o pão de queijo, por exemplo, Clarice, vai ficar mais barato. A gente fez essa apuração no ano passado porque eu estava bastante interessada nela. Então, olha aí, tem muita margem para você trabalhar esse assunto também do ponto de vista da comunicação. Obrigada pelas informações, Isabel Mega, que está aí torcendo então para poder comer mais pão de queijo.